Olá, eu sou a professora Fabíola, eu estou aqui com vocês para resolvermos juntos a prova do vestibular UFRR 2017. Uma prova considerada relativamente muito bem elaborada. Tranquilo? Bora lá para a nossa primeira questão. O que será que essa questão está trazendo de novidade? Vamos lá? Nossa, a primeira questão ela está falando sobre fenômeno climático. Primeira questão essa que faz alusão a quê? A dinâmica climática, assunto de PSS1, amigo. Olha que coisa interessante. Vamos lá? Então vamos ver o que a questão está te pedindo. Ela está falando sobre o El Niño. E o que é o El Niño mesmo, amigo? Amiga, vestibulando. O El Niño é justamente quem? Um fenômeno climático natural, que gera uma alteração na dinâmica climática mundial quando ele entra em processo de atuação. Lembre-se, o El Niño, como eu falei, ele simplesmente atua em todo o planeta e, no caso, o Brasil. Ok? Produzindo o quê? Alterações climáticas. Vejam bem, no sul do país, quando o El Niño, ou seja, esse fenômeno natural de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, ok? Está agindo, essa porção de ar, que na verdade o El Niño é uma grande porção de ar, quando atua em território brasileiro, na região sul, vai produzir o quê, meu amigo? Vai produzir o quê? Chuvas intensas. E quando ele começa a entrar no território brasileiro e atuando, e ele chega no norte, nordeste ou nordeste, norte, o que ele vai produzir? Secas, ok? Então, fica ligado nisso, por quê? Porque assim como o El Niño, existe também outro fenômeno natural, chamado de quê? Laninha. E o que é o Laninha? O Laninha é simplesmente o quê? O oposto de quem? Do El Niño. Se o El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, o Laninha vai ser o quê? O resfriamento. E assim como o El Niño, o danado El Niño, ela também vai produzir o quê? Ela vai produzir alterações na dinâmica climática global, em todos os continentes. O El Niño vai produzir o quê? Seca no norte e nordeste do Brasil, mas já o Laninha vai produzir o quê? Chuvas excessivas. E lembre-se, pode vir uma questão assim. Por quê? Por que pode vir uma questão assim numa próxima prova? Porque houve um período em que o Laninha, aqui no nosso estado de Roraima, ele produziu chuvas excessivas que gerou grandes enchentes. Assim como também, há mais ou menos 7 anos atrás, o El Niño produziu no estado de Roraima um estado de calamidade. Por quê? Gerou uma seca intensa seu processo de atuação. E detalhe, essa atuação do El Niño que eu acabei de citar para você, que aconteceu aqui no estado de Roraima, não foi só aqui que ele produziu efeitos devastadores, foi no planeta todo. E esses efeitos devastadores que ele produziu, por exemplo, na Índia, produziu seca excessiva, aumento de temperatura, a população morreu de sede, calor excessivo. Só para você ter uma ideia. Ocorreu por quê? Porque a atuação dele, a longevidade da atuação dele estava relacionada ao efeito estufa, que alterou essa dinâmica natural. Tranquilo? E bora ver o que a questão está pedindo? Sobre o efeito, sobre o fenômeno El Niño e seus efeitos, considere as afirmações abaixo. 1. Trata-se de um fenômeno caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico em baixas latitudes. Lembre-se, baixas latitudes são áreas consideradas o quê? Relativamente quentes. São áreas próximas a quem? A linha do Equador. E lembre-se o que é a latitude também. É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em direção à linha do Equador. 2. O El Niño pode afetar o clima global, mudando os padrões de vento. O que é vento? Ar em movimento. E não esqueça nunca, os ventos deslocam-se das áreas de alta pressão atmosférica para as áreas de baixa pressão atmosférica e afetando os regimes de chuva em diversas partes do mundo. 2. O Brasil não é afetado pelos efeitos do El Niño. Vamos já descartar. Por quê? Porque o Brasil, assim como todas as áreas do nosso planeta, todas as áreas continentais, são afetadas pelo El Niño. 4. Em Roraima, o El Niño prolonga os períodos de estiagem
e diminui a pluviosidade, ou seja, o ciclo de chuvas ao longo do ano. Tá correto? Corretíssimo. E se só para fixar mais ainda, além de Roraima, região norte, extremo norte do nosso país, o El Niño também produz isso aonde? No Nordeste. E aí, se a gente já tirou do contexto a opção 3, qual seria a opção correta? Simplesmente a letra C. A número 1 está correta, a 2 está correta e a 4 está totalmente correta. Seguindo as definições mais básicas, o solo é reconhecido como material proveniente da decomposição das rochas pela ação dos agentes físicos ou químicos. Gente, rocha, tá? Rocha, agregado de mineral. O solo se forma da decomposição das rochas, ou seja, o solo vai ser composto pelos minerais da desagregação das rochas. Essa decomposição, ela vai acontecer por processos físico-químicos, que vocês conhecem por intemperismo ou meteorização. A meteorização ou intemperismo químico está relacionado sobre a ação química da água sobre a rocha, que simplesmente a decompõe. E o intemperismo físico está relacionado a quê? As alterações de pressão e de temperatura. Tranquilo? Lembre-se, o solo ele é formado não só por elementos químicos provenientes da decomposição da rocha, mas também ele é composto por outros elementos naturais, como o ar, como a água e a matéria orgânica em decomposição. Para que esse solo apresente, tá, uma relatividade de fertilidade, ok? Às vezes nós encontramos solos que eles precisam ser revitalizados, reestruturados. Para quê? Para que esse solo apresente uma fertilidade melhor. Por quê? Porque algum desses elementos falhou. Seja o mineral, seja a água, seja a matéria orgânica ou até mesmo o ar. Então, o ideal é que o solo ele seja composto de vários elementos, de todos os elementos. Para quê? Para que esse solo se torne cada vez mais fértil. Lembrar que solo é o elemento principal, por exemplo, de um país como o nosso, dá uma atividade econômica extremamente importante, que é justamente quem? A agricultura. Tranquilo? Uma coisa importante que eu quero salientar, os solos da região centro-oeste, né? São solos considerados ácidos, mas são solos extremamente explorados, utilizados, essa é a palavra correta, para o desenvolvimento da agricultura. A técnica utilizada para retardar essa acidez, que é proveniente de um processo de laterização, onde se observa essa acidez relacionada a uma quantidade muito grande de minerais existentes, como ferro, por exemplo, tá? É feita através da calagem, da introdução da cal e do calcário. Eu cito esse solo ácido por quê? Porque demonstra aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se todos os elementos naturais comungarem e estarem equilibrados, esse solo vai estar extremamente o quê? Fértil. Quando não, ele precisa ser retificado para o processo produtivo, que é o caso que acontece com os solos de cerrado, de lavrado. É o que acontece com os solos aqui de Roraima. Algumas partes dele, principalmente aqui nessa área Boa Vista, né, que tem uma característica muito grande do lavrado, das savanas roraimenses, dos campos roraimenses, né, é um solo acidificado. Mas isso não significa que ele não vai produzir, ele produz sim. Tanto que nós somos considerados uma nova fronteira agrícola. Soja, cana-de-açúcar sendo plantada aqui. E qual é a técnica utilizada para retardar essa acidez? Simplesmente o quê? A calagem, a introdução da cal ou do calcário. Vamos observar aqui quais as opções que temos e responder a nossa belíssima questão. Sobre o solo, considere as proposições abaixo. 1. Pedogênese. É o nome dado ao processo de formação do solo. Pedogênese é a ciência que estuda a formação do solo. É uma ramificação de quem? Da ciência geográfica. Ok. 2. A gênese dos solos se dá basicamente, o que é gênese? Origem. A origem dos solos se dá basicamente através da ação do intemperismo, seja ele físico ou químico, responsável pela alteração da rocha original, a ação da água, a meteorização da química da água sobre a rocha, a alteração física, a alteração de pressão sobre a rocha
e sua gradativa transformação em sedimentos. Top! 3. A evolução dos solos em regiões úmidas está associada ao intemperismo químico. Se é úmido, tem o quê? Água. Intemperismo químico, a ação química da água sobre a estrutura rochosa. 4. O intemperismo físico é responsável pela formação do solo em regiões assoladas por clima árido. Todas as alternativas estão corretas? Vamos verificar se todas estão corretas? Dentro do contexto do que a gente viu agora, vamos ver qual é a opção correta? A opção correta são todas. A pedogênese é o nome dado ao processo de formação dos solos. A gênese, a origem dos solos, está basicamente ligada à tensão do intemperismo. Lembre-se, intemperismo pode vir em prova, pode estar nessas questões como meteorização, ok? Meteorização ou intemperismo físico ou químico. A evolução dos solos em regiões úmidas está relacionada pelo processo de meteorização química, a ação química da água sobre a estrutura rochosa, produzindo o quê? Produzindo o quê? Sedimentos. E a quarta, o intemperismo físico, pressão, temperatura, é responsável pela formação dos solos em regiões assoladas por climas áridos, ok? Então, todas as alternativas sobre solo estão totalmente o quê? Corretas. 3. Essa questão, ela é maravilhosa, ela é super fácil. Peguei até uma canetinha para escrever na questão. Façam dessa forma que vocês não irão se perder. Detalhe, isso aqui é camada interna da Terra. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu quero que cor? Verde. Pronto, vamos lá. Olha só, tá aqui, vocês conhecem essa imagem, tá bom? Todo vestibulando conhece essa imagem. Como eu falei, isso aqui é uma questão de geografia física voltada para PSS1. E como é que tu resolve essa questão, Fabiola? Eu nem olho as alternativas, eu identifico na figura. O número 1 é justamente quem? O núcleo interno. Prestar atenção. O número 2 é o núcleo externo. O número 3, ele é o manto inferior. E o número 4, ele é o manto superior. E o número 5 é o que eu chamo de crosta. Essa crosta, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma crosta continental ou uma crosta oceânica, ok? A partir do momento que tu identificou essas camadas internas da Terra, o que é que acontece? Tu consegue, acima de tudo, matar a questão. Principalmente como essa que tem uns nomes aí meio esquisitos. E eu vou puxar para cá e nós vamos marcar. Tranquilo? Considerando a figura abaixo, apresentando as diferentes camadas geológicas da Terra, identifica a correspondência correta das camadas. Eu já tenho a correspondência aqui. Se eu tenho a correspondência, eu vou para as alternativas. E eu não vou me ficar perturbado com o nome ou ter dúvida com o nome que eu não conheço. Tranquilo? Vamos ser espertos. 1. Núcleo térmico é quente, né? Mas se é térmico, pode ser quente ou frio. 2. Núcleo adjacente. Adjacente, lado. Nunca ouvi falar isso quando eu falo de camadas geológicas da Terra, quando eu falo de camadas internas da Terra. 3. Manto aquecido. Manto, o 3 é um manto inferior, ele é aquecido, ele é. Mas o nome que se dá é esse? Não. 4. Manto esfriado. E 5, crosta. Se esse 4 aí é esfriado, será que é? Eu não sei. Tá de estranho. Bora lá? B. 1, núcleo, perfeito. 2, núcleo posterior, depois do núcleo superior, inferior. 3, manto aquecido. 4, manto esfriado. E 5, estratosfera. Estratosfera é uma camada da atmosfera. C. 1, núcleo. 2, esferoide. Que diacho é isso? Não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho pouco tempo para fazer, ainda tenho que fazer outras questões e analisar com mais detalhe. Eu vou me segurar nessa esferoide, eu não conheço esse nome. Então eu passo logo para a letra D. 1, crosta elipsoidal. Meu Deus, será que o número 1, núcleo, é chamado de crosta? Mas a crosta não é a crosta continental ou a crosta oceânica? Opa, a crosta é a parte sólida. E eu sei que o 1, que está aqui nessa imagem, que é o núcleo, o que é? É uma camada
quente, com elemento pastoso, temperaturas elevadíssimas. E como é o nome desse elemento pastoso? Magma. E o que é magma? É rocha derretida. Já foi essa questão. A opção correta é justamente a letra E, que diz simplesmente que 1, núcleo interno, 2, núcleo externo, 3, o manto inferior, 4, o manto superior e 5, a crosta, seja ela continental ou oceânica. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês sobre esse manto superior, mudei até a cor. Lembre-se que isso aqui é chamado de astenosfera, que é onde deslizam quem? O que a gente chama de placa tectônica. As famosas placas tectônicas, o maior agente interno que conhecemos. Uma coisa super importante falar sobre isso. As placas tectônicas é um agente endógeno, ok? Elas estão deslizando na astenosfera, elas se encontram na astenosfera, deslizando sobre um material pastoso. E esse deslize, esse movimento é designado através de quem? Das correntes de convecção. Ok? Das correntes de convecção, tá? Que geram a energia para o movimento, seja ele convergente, seja ele divergente, ou seja ele transformante. E bora ver se a gente analisou essa questão correta, meu povo. Bora lá? A opção correta qual é? A opção correta qual é? É justamente a letra E. Acertamos a questão, viva, coisa boa! E estão aí matando a prova de geografia, tranquilo? Vamos lá para a questão de número 4. Opa, vamos começar com as questões de PSS2, população, tá? População. A questão diz assim, de acordo com os dados levantados pelo censo demográfico, o que é o censo demográfico? O censo demográfico, gente, é um processo de pesquisa feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que através dessas pesquisas, juntamente com a população brasileira, tá? Simplesmente vai trazer dados referentes ao comportamento da população, para que o estudo desses dados seja revestido em ações sociais e econômicas que possam gerar o bem-estar da população brasileira. O censo, ele acontece em todos os países do mundo. Claro que às vezes com nomes diferenciados, isso vai depender da questão de cada país. Mas no caso do Brasil, ele acontece de 10 em 10 anos. Ele vai poder mostrar a qualidade de vida da população, como por exemplo, qual a porcentagem dos brasileiros que moram em casas concretadas ou não? Qual a quantidade de brasileiros que tem água encanada em casa ou não? Qual a quantidade de brasileiros de população relativamente jovem, idade de 0 até 19 anos ou não? Qual a característica hoje do comportamento da população no que diz respeito à sua distribuição nos setores primário, secundário, terciário, quaternário e até mesmo quinário? Esse censo vai demonstrar a questão de gênero no Brasil. A população é maior do sexo masculino e feminino para podermos entender toda a dinâmica populacional. E aí sim, criar políticas voltadas para o bem-estar dessa população. Ok? E claro, designar como é o comportamento da população brasileira. E como eu disse, esse censo é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com os dados levantados pelo Censo Demográfico, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população brasileira totalizava 190 milhões de habitantes em 2010. Lembre-se, estamos hoje agora, 2021, ok? Com relação às fases do crescimento demográfico brasileiro, podemos afirmar, exceto ele que é a alternativa errada, sobre as fases do crescimento demográfico brasileiro. A. Entre 1900 e 1940, o crescimento da população brasileira ocorreu em função da queda da taxa de mortalidade, devido às melhorias nas condições sanitárias do país? Não sei. 2. A partir da década de 1990, nota-se um menor crescimento e envelhecimento da população. A partir de 90, a população cresceu menos e envelheceu mais. Isso significa dizer que houve um controle do crescimento vegetativo. Nasceu menos
e morreu menos. Morreu menos por quê? Porque houve um menor envelhecimento. Significa dizer também que houve melhoria na qualidade de vida, a partir da década de 90. Entre 1940 e 1980, observa-se um maior crescimento da população em função da elevada taxa de natalidade e da baixa taxa de mortalidade. Opa, isso está parecendo com aquela segunda fase da transição demográfica, mas ele está pedindo a errada. 4. Projeções demográficas apontam que em 2050 a população brasileira apresentará declínio. Nós vamos declinar? Vai diminuir? Lembre-se, hoje a nossa composição etária populacional demonstra que nós não somos mais um país de jovens, nós somos um país de adultos jovens e com um processo de envelhecimento bastante significativo devido à melhoria da qualidade de vida da população e que gerou-se o que através disso? A longevidade. Entre 1872, século XIX e 1940 houve um crescimento lento em função das altas taxas de mortalidade. Bora lá ver qual a opção correta dentro desse contexto? A opção correta dentro do contexto é a letra A. Entre 1900 e 1940, o crescimento da população brasileira ocorreu em função da queda da taxa de mortalidade, devido às melhorias das condições sanitárias do país. Gente, 1900 e 1940, essas condições sanitárias elas não existiam. As melhorias das condições sanitárias passaram a ocorrer a partir de quê? Do final da Segunda Guerra Mundial, que é considerada a segunda fase da transição demográfica, que não só no Brasil, mas como também no mundo, houve melhorias em condições sanitárias, os processos de urbanizações cada vez mais acelerados, o desenvolvimento de políticas sanitaristas, o acesso à água tratada, a evolução da própria medicina, quando se diz respeito a quê? O assistencialismo médico-hospitalar, a introdução da ampicilina, né, o antibiótico que simplesmente zerou aí, como a gente chama, a questão de mortes, por exemplo, por gripes. Tá? E se ele pede a errada, ele está dizendo que entre 1940, o crescimento da população brasileira, o crescimento ocorreu em função da queda da taxa de mortalidade. Se cresceu, é porque ocorreu um aumento da taxa de natalidade. Né? Um aumento da taxa de natalidade, ou seja, um aumento do crescimento vegetativo. Se ele pede a errada, nós demos a errada para ele. Essa questão, ela é de geografia física, tá bom? Ela diz assim: a diferença de horários em vários pontos do globo é consequência do movimento de rotação do planeta. Qual é o movimento de rotação? Vamos relembrar? O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Ela tem duração de 24 horas, 12 horas tanto para a noite e 12 horas tanto para o dia. Através do movimento de rotação, a gente vai demonstrar a designação de dias e noites, pois graças a ele o Sol iluminará diferentes lugares durante a rotação, que é de aproximadamente 24 horas, 12 horas por dia e 12 horas para a noite. Lembre-se, a Terra é iluminada de forma desigual. Por quê? Porque a Terra ela é levemente inclinada, ela é achatada nos polos e abaloada, larga na região equatorial. Essas diferenças de horário criaram a necessidade de estabelecer uma forma comum de marcar a hora local. Assim foi definido um sistema de 24 fuso horários. No Brasil, que se refere ao sistema de fuso horários, podemos afirmar: A. Por possuir territórios no hemisfério norte e no hemisfério sul, o Brasil apresenta 2 fuso horários. A grande extensão territorial do Brasil, do país ou Brasil, faz com que o nosso país apresente 5 fuso horários. Apesar de sua extensão territorial, todos os estados da federação encontram-se um único fuso horário, o de Brasília. Está errado. Cita, por exemplo, Roraima. Nós estamos o quê? A 1 hora atrasada de Brasília, a 1 hora atrasada, por exemplo, de Fortaleza, a 1 hora de atraso, por exemplo, a quem? A São Paulo, a nossa metrópole global. Já tira essa. D. Por se localizar no hemisfério ocidental, os fuso horários no Brasil encontram-se adiantados em relação ao meridiano de Greenwich, né, que é o meridiano central, que designa toda a questão de fusos horários
tanto para o sentido leste como para o sentido oeste, tanto para o hemisfério ocidental como para o hemisfério oriental. Letra E. Como o Brasil se encontra inteiramente situado no hemisfério ocidental, temos fusos horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. A resposta correta qual é, gente? É justamente a letra E. Como o Brasil se encontra inteiramente situado no hemisfério ocidental, temos horários atrasados em relação ao meridiano de Greenwich. Por exemplo, Amapá. O estado do Amapá está 2 horas diferente, por exemplo, do estado de Roraima. Por quê? Por causa simplesmente que nós estamos localizados totalmente no hemisfério ocidental. Fechado? Vamos lá para a questão de número 6, meu amigo. Opa! Industrialização. Ok? A industrialização brasileira passou por várias etapas. Essa questão faz alusão ao PSS 2. Influenciadas pelos fatores econômicos e políticos do Brasil. Entender como se deu esse processo é de fundamental importância para se compreender a dinâmica atual que este setor apresenta e sua importância para o desenvolvimento econômico do país. As sentenças abaixo referem-se ao processo de industrialização brasileira. Gente, lembre-se, a industrialização brasileira ela está diretamente ligada à atividade cafeeira. A decadência, a crise de 1929, a decadência do ciclo do café produziu o processo de industrialização brasileira, produzido por investimentos privados provenientes do café e, claro, por capital governamental. Os elementos básicos para um processo de industrialização: primeiro, a localização. Grande concentração populacional. Essa grande aglomeração populacional, ela vai te gerar o quê? Mão de obra para o processo produtivo e também um mercado consumidor. Energia, aliás, infraestrutura, energia, transporte. Proximidade de matéria-prima, por quê? Para gerar toda uma movimentação. E detalhe, a indústria no Brasil hoje, ela ainda é financiada por capital estrangeiro. Apesar de mudarmos o nosso modelo de substituição de importação por exportação, vivemos um boom da indústria automobilística dentro do Brasil na época do governo de Juscelino Kubitschek. Se a gente ainda perguntar, me diz aí uma indústria totalmente brasileira, opa, você para pensar. Por quê? Porque a maioria do nosso processo de indústrias vem de capital estrangeiro, atraído por uma série de atrativos, como isenções de impostos, ok? Como abundância de matéria-prima, e outros fatores aí que geram toda essa alocação, que é também uma característica do modelo de expansão de capital e tecnologia. Precisamos de mais investimentos nesse processo industrial e lembrar que a indústria faz parte do setor secundário, tá? Quando se fala do setor da economia, faz parte do setor secundário. Lembrar que o governo de Getúlio Vargas teve uma importância muito grande nesse processo de industrialização. A famosa Vale do Rio Doce, e dali começou todo um processo. Tranquilo? Bora lá prestar atenção o que pergunta a nossa questão? As sentenças abaixo referem-se ao processo de industrialização brasileira. 1. Embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso a partir de 1929, em função da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Foi quando o preço do café foi lá para baixo. O mundo entrou em crise e aí o Brasil começou a vender o quê? Seus produtos, ok? Porque muitos países entraram em crise. 2. Os investimentos públicos durante o regime militar, de 1964 a 1985, foram descentralizados, o que refletiu em uma distribuição homogênea de indústrias no território brasileiro. Essa distribuição foi homogênea? 3. O ciclo do café permitiu a acumulação de capitais que serviram para a implantação de infraestrutura necessária para a atividade industrial. Eu creio nisso. 4. Até o início da década de 90, existiam indústrias automobilísticas somente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estão corretas. A opção correta qual é, meu amigo? A 1. Embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso, seu maior boom
a partir de 29. Por quê? Ora, o mundo entrou em crise, não estava produzindo. Vamos lá, vende, exporta os produtos brasileiros. O 3, o ciclo do café permitiu a acumulação dos capitais que serviram para a implantação de infraestrutura necessária para a atividade industrial. Claro, o café, o capital veio do ciclo cafeeiro, que era um ciclo econômico riquíssimo dentro do Brasil. A desvalorização da saca do café no mercado internacional produziu isso. Opa, não está dando lucro, o que é que eu faço? Vamos investir em outro canto. E detalhe, esse processo gerou uma aceleração no ciclo de quê? De urbanização no território brasileiro. E a número 4, né? Até o início da década de 90, existiam indústrias automobilísticas somente no estado de São Paulo e Minas Gerais. Estão corretas afirmativas 1, 2 e 4. Lembre-se, quando essa indústria automobilística chegou em território brasileiro, impulsionada principalmente pelo governo Juscelino Kubitschek, foi privilegiado, essa é a palavra correta, um dos transportes mais caros que ainda continuam sendo a base da nossa matriz de transporte, que foi o transporte rodoviário. Para atender essas indústrias automobilísticas, investiu-se maciçamente em quê? Investiu-se maciçamente no transporte rodoviário. E aí criou-se uma falta de integração dentro do território brasileiro. Lembrar que o transporte rodoviário, ele se torna ineficiente para o modelo produtivo atual brasileiro. Agronegócio, agroexportador, vende commodities, minerais e agrícolas para o mundo todo. Na verdade, teria que existir uma intermodalidade nos meios de transporte, ferroviário, fluvial, aéreo e até mesmo o grande rodoviário. Até porque nós somos um país continental. Então, a opção correta é a letra B. Vamos para a 7ª question. Opa! Observe a charge a seguir. Isso aí é questão de geografia política. Perceba, ó, uma balsa saindo de um país. Esse país aí eu digo para vocês que é o Reino Unido. Esse vestibular de 2017, essa prova, essa questão está fazendo alusão a quem? Ao famoso Brexit. O que foi isso? Foi justamente a saída do Reino Unido da União Europeia. Lembrar que a União Europeia é um processo de regionalização produzido pelo modelo global, onde países europeus se unificaram, adotaram uma moeda única, adotaram um padrão de uma padronização de produção, adotaram a cidadania europeia, criaram a zona Schengen, que era justamente uma zona de quê? De mobilidade para todos os países, para todos os cidadãos, essa é a palavra correta, que fazem parte da União Europeia. A saída do Reino Unido da União Europeia se deu por diversos fatores, principalmente um deles, temos que citar, não podemos deixar passar, justamente a questão migratória, aquela grande diáspora que aconteceu alguns anos atrás, proveniente de quê? De pessoas entrando no continente europeu, fugindo de guerras, fugindo de perseguições políticas, de grupos extremistas, fugindo da fome, fugindo do Estado Islâmico, fugindo do Boko Haram na Nigéria. E o que aconteceu? Isso gerou um processo de insatisfação muito grande. E o Reino Unido, que apesar de fazer parte da União Europeia, tá? Ser um dos tripés do desenvolvimento da União Europeia, por ser um país extremamente desenvolvido, mostrou-se uma insatisfação muito grande em relação a esse processo migratório. Fora que o governo entendia, tá? O governo aí britânico entendia que poderia manter relações econômicas muito maiores, né, com o mundo, estando fora dentro desse contexto. A saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso divórcio, né? Foi um divórcio bem conturbado, um litígio muito forte, fez com que governos caíssem, por exemplo, como da então primeira-ministra Theresa May, né? E assim sucessivamente. Isso marcou a história. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E detalhe, apesar de muitas especulações da perda, né, de fortalecimento da União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia trouxe problemas para o Reino Unido, tá? Muito mais do que para os países da União Europeia. Até porque, no primeiro momento, falou-se muito no enfraquecimento dessa União Europeia, mas eles conseguiram dar uma contornada.
tá? Principalmente porque os governos foram se apoiando, né? E aí o que acontece? O Reino Unido teve que buscar novos aliados econômicos para simplesmente sobreviver a essa economia globalizada. E a história vai mostrar, né, o desencadear desse grande divórcio que se finalizou ano passado. Tranquilo? Então tá aí. Considerando a história recente da União Europeia, a charge pode ter o título definido. Letra A, isolamento do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. B, saída do Reino Unido da União Europeia. C, imigrantes britânicos em direção ao Canadá. D, invasão de refugiados nas Ilhas Britânicas. E eliminação da Inglaterra e dos países de Gales na Eurocopa de 2016. Pelo contrário, a opção correta é a letra B, a saída do Reino Unido da União Europeia. Processo esse chamado de Brexit ou Brexit, que mexeu com a economia global. O mundo todo voltou os olhos para esse divórcio, que, como eu disse anteriormente, não foi um divórcio muito amigável, um divórcio litigiosíssimo, tá? Levando quedas aí de primeiros ministros, né? E assim sucessivamente. 8. Diz assim, leia atentamente o texto e observe a figura ao lado sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. Segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, entre os trabalhadores resgatados entre 1995, 955 são homens. 83% têm entre 18 e 44 anos de idade. 33% são analfabetos e 39% chegaram até a 4ª série. A maioria dos trabalhadores libertados são migrantes provenientes do Maranhão, 23%, Bahia, 9%, Pará, 8,9%, Minas Gerais, 8,9%, Tocantins, 5,6%, Piauí, 5,5% e Mato Grosso, 5,5%. Entre 2003 e 2014, o trabalho escravo foi verificado em sua maioria em atividades como pecuária, 29%, no plantio da cana-de-açúcar, 25%, e em outras lavouras, 19%. A questão fala sobre o quê? Escravidão contemporânea. Não é aquela escravidão de corrente, é aquela escravidão do século XXI, e que já acontecia mais de que meados do século XX. Alusão à escravidão contemporânea, onde pessoas em pleno século XXI, a qual estamos, vivem em estado de escravidão, não tendo seus direitos trabalhistas o quê? Honrados, recebendo salários totalmente defasados, vivendo em situações insalubres. E aí o Ministério do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho batem em cima sobre essa questão, tá? E aqui a imagem que eles pedem para você olhar, o combate ao trabalho escravo. Considerando as informações do texto e do mapa, assinale a alternativa correta. A região sudeste possui o maior número de trabalhadores resgatados. B, a maioria dos trabalhadores resgatados é formada por migrantes provenientes da região sul. Lembre-se, a região sul é uma região que apresenta no território brasileiro uma das melhores condições de desenvolvimento humano. A pessoa só migra de uma região para outra quando há necessidade de quê? De inclusão socioeconômica. Ela vem buscar uma nova oportunidade. Muitas das vezes, ela entra na situação de análoga à escravidão contemporânea, que é o que o texto e a imagem mostram. C, atividade com maior número de trabalhadores resgatados é a agricultura. Opa! Letra D, na região norte, a presença da floresta faz dela a região com o menor número de fiscalizações. Mas é isso que a imagem e o texto está dizendo? Letra E, 83% dos trabalhadores resgatados são crianças. Ok? Então, bora ver qual é a questão correta em alusão ao texto e a imagem da questão? É justamente a região sudeste. Ela possui o maior número de trabalhadores resgatados. No caso, a opção correta é a letra A. Mas por quê? Porque é na região sudeste que oferece os melhores postos de trabalho. É onde existem as melhores oportunidades. E o indivíduo, ele sai do norte, ele sai do nordeste e ele vai para lá buscar o quê? Melhoria de qualidade de vida. E chega lá, se depara com pessoas totalmente o quê? Desumanas, que tornam essas pessoas escravas em pleno século XXI, ok? Achar no direito. Detalhe, nós estamos falando de brasileiros, mas nós temos situações
de analogia à escravidão contemporânea, feito também por migrantes como venezuelanos, colombianos, paraguaios, ok? Que vivem nesse tipo de situação. E essa situação de escravidão, não pense que é só em países como o nosso, não. Eu já li um artigo aí mostrando que em várias partes do mundo, principalmente no continente europeu, aqui há pouco que nós falamos do Reino Unido, porque receberam uma grande quantidade de imigrantes que estão sujeitos a tudo e acabam se colocando numa situação dessa. Tranquilo? A última questão da nossa prova de 2017. Observe o mapa abaixo e diz: Operação de combate ao garimpo na terra Yanomami, 2011-2013. Gente, as terras Yanomamis compreendem terras nos estados do Amazonas e no estado de Roraima. A situação dos índios Yanomamis, nós estamos falando de uma prova de 2017, mas ela ainda é frequente em 2021. Inclusive, a mídia nacional mostra claramente isso nos dias atuais, ok? Uma coisa super importante citar. Essa questão indígena nas terras Yanomamis está diretamente ligada a quê? A questão da fragilidade do poder público em relação à manutenção da qualidade de vida desses povos indígenas, que são considerados um dos povos indígenas mais isolados em território brasileiro, ok? Vejam bem, são povos que hoje se caracterizam também pela questão de ser os povos indígenas com a maior quantidade de mercúrio em corpo. Vivem totalmente desassistidos. E, consequentemente, isso gera um empobrecimento da raça muito grande, morte, óbitos, de uma população indígena que vive totalmente isolada. E que suas terras são invadidas por garimpeiros, porque são terras ricas. Dentro dessas terras Yanomamis, por exemplo, está a nascente do rio Mucajaí, e que já começa a ser poluído desde a sua nascente até chegar à área aqui, por exemplo, o município, onde ocorre desmatamento, a doença do homem branco, como é chamado, chega, a malária, a febre, a gripe, índias sendo estupradas por esses garimpeiros. E é uma área totalmente de difícil acesso até para o combate mais assíduo, apesar de existir, por exemplo, da Polícia Federal, da Polícia Militar Ambiental e assim sucessivamente. É um problema seríssimo sobre a questão brasileira em relação às terras indígenas. Considerando seu conhecimento sobre o tema no estado de Roraima, assinale a alternativa incorreta. Foi a única questão que caiu aí de Roraima, né? Em 2017. A maioria das bases, ele quer errado, amigo. A maioria das bases de proteção etnoambiental localiza-se nas bordas da terra indígena. B. As ações de combate ao garimpo se dão principalmente pelos cursos d'água, no caso das operações retratadas no mapa. C. O combate ao garimpo é irregular, porque ele é permitido em terras indígenas, desde que aprovado pela FUNAI. D. A terra indígena Yanomami situa-se em sua maior parte em área de floresta, o que dificulta a ação do combate ao garimpo. Perfeito? É uma floresta densa, é uma floresta fechada, como eu falei agora há pouco, de difícil acesso. Se ele quer incorreta, eu creio que a letra D já não se encaixa. Letra E. Entre os principais problemas ambientais causados pelo garimpo, pode citar o aterramento dos cursos de água e a contaminação do solo e da água. E a contaminação de quem? Do índio Yanomami. Porque ele bebe a água desse rio, não tem encanamento. Ele come o peixe que ele tira desse rio, fora os produtos que ele planta para subsistência. Então, se ele pede a incorreta, bora dar uma olhada o que ele está pedindo? A letra C, a errada. O combate ao garimpo é irregular porque ele é permitido. Ele não é permitido em terra nenhuma brasileira. O garimpo no Brasil hoje é considerado uma atividade clandestina. Ok? Existe aí divergências políticas querendo a legalização, né, de uma forma incoerente, mas veja, o garimpo produz problemas de impacto social, ambiental e cultural, que é a questão dos indígenas aí Yanomamis. Tranquilo? Bem, aqui me despeço de vocês. Prova 2017 concluída.